Glória a Deus. Bom dia, graça e paz. Como vocês estão? Espero que estejam bem. Espero que tenham passado uma ótima semana. Viemos aqui hoje entender um pouco mais sobre o que Deus quer conosco, o que a sua palavra quer nos dizer. Amém? Bom, a gente vem estudando o livro de Tiago desde o início, né? Vários temas: riqueza, sabedoria, domínio próprio, amizade com o mundo. A gente vem estudando sobre isso. O Tiago estava ali falando para os judeus da diáspora, que eram os judeus que estavam fora de Jerusalém. Então eles estavam chamando os irmãos dele, né, os irmãos que tinham convertido a Cristo, os cristãos, que tinham se convertido, os judeus cristãos. Estavam chamando eles novamente para voltar para o Senhor e instruindo eles, porque muitos estavam perdidos, muitos estavam corrompidos com o sistema. É isso que acontece com a gente também hoje em dia. A gente somos cristãos, frequentamos a igreja, lemos a Bíblia, lemos a palavra, mas o sistema em nossa volta nos muda, nos refaz e a gente perde a essência. Que a essência é o que a palavra diz, é o que o Espírito Santo nos ministra nos nossos corações, é o que Deus quer de nós. Então não deixemos persuadir pelos outros. A gente é diferente e a Bíblia diz que a gente vai ser diferente. Pelo mundo a gente será visto como loucos, religiosos, fanáticos, talvez, mas essa é a essência de ser cristão. É saber que existe o certo e o errado não pertence a nós. E se erramos, podemos arrepender e voltar para o caminho certo. Teremos que ser como crianças genuínas. Faz as coisas sem querer, às vezes erra, mas sabemos que Deus nos ama, que Deus é misericordioso e basta que a gente arrependa e volte a fazer o que é certo. Glória a Deus. Estaremos estudando Tiago capítulo 4, versículo 11 ao 17. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmão. Irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Glória a Deus. Amém? Bom, aqui já no versículo 11, do 11 ao 12, que a gente vai estar relendo, oh glória, a gente já vê um problema, né? Que diz, não falem mal um dos outros. Quem fala do seu irmão em Cristo ou julga está falando mal da lei e julgando. Qual é o problema nosso dos dias de hoje? Qual que é o problema dos cristãos? Nós mesmos que somos cristãos. Nós julgamos o outro pelo que achamos. Pelo achismo. Porque eu acho isso. Ah, porque é assim que eu acho. Não, porque tem que ser assim. Nós não olhamos para nós primeiramente para nós, e vemos em nós, mas olhamos diretamente para o irmão e julgamos o que ele está fazendo. Esse é o problema atual. Porque a Bíblia não é contra o julgamento. E a gente vai estar estudando isso, vai estar lendo, porque também existe isso, né? Tem muitas pessoas que dizem, você já deve ter ouvido, eu já ouvi diversas vezes: você não pode me julgar. Quem julga é Deus. Hoje a gente vai estar relendo, revendo o que realmente Deus deixa. Se podemos julgar ou não podemos. Como devemos julgar? Qual é o julgamento que Deus nos diz para sermos feitos, que devemos fazer perante ao próximo? E nunca é e nunca será sobre o que achamos. Porque na minha experiência aconteceu isso, então eu tenho que falar para ele que tem que ser assim. Jamais vai ser sobre nós.
A nossa vida aqui não é sobre a gente, não é sobre o que achamos ou deixamos de achar. É sobre Cristo, é sobre Jesus. Jesus veio e deixou um manual para nós, deixou um manual escrito. E as palavras que a gente vai estar lendo não é palavras de apóstolos, não é palavra dos discípulos, são palavras de Jesus. É o que Jesus falava. E hoje em dia eu olho para a gente, que a gente, quando olha para o irmão e corrige ele, e a gente não olha para nós, eu lembro exatamente dos fariseus. Bando de víboras, serpentes, hipócritas. É isso que somos. Por quê? Porque a gente olha para o pecado do irmão e julga, aponta o dedo. Ah, esse irmão, olha o que ele está fazendo, não presta, não sei o quê. Mas e a bagagem que você tem atrás de você? E quando você olha para dentro de você? Você consegue ver o tão pecador você é? Eu não estou dizendo aqui que todos nós somos pecadores porque somos. Eu estou dizendo de pessoas que vivem no pecado e querem ensinar os outros. É sobre esse tipo de pessoa. Eram os fariseus. Eles eram assim, davam pesos e fardos para os outros carregar. Falava porque eles, religiosos, eu tenho que avisar. Não, porque eu não consigo, eu tenho o meu pecadinho aqui, mas eu tenho que avisar o irmão porque ele está no pecado. Olha o pecado que ele está cometendo. Hipócritas. Como que uma pessoa que vive na lama, vive esbanjando no pecado, comendo do pecado, vai ajudar alguém? Imagina vocês, sabendo do pecado, o pecador que o irmão é. Eu não estou falando aqui que todos nós somos. Estou falando de pessoas que vivem na prática. Vivem na prática, essa prática imunda, de espíritos imundos. E tem coragem de falar que ama a Deus? Tem temor a Deus? Se tivesse temor a Deus, não vivia. Entenderia. Santificaria. É uma mentira. São hipócritas. São pessoas hipócritas. E querem ser exemplo porque eu conheço, eu sei o que a palavra diz. Se soubesse, não praticaria. Porque sabe para onde vai, sabe para onde isso vai levar. Sabe o tão cruel e perverso é essa atitude. Do que adianta você saber, querer corrigir o próximo, se você não olha para si mesmo? Quem vai ser corrigido com isso? Aonde você vai levar isso? Apenas a uma palavra. A pessoa vai olhar e vai falar, se diz cristão, mas olha onde vive, olha o que faz, e ainda diz que ama a Deus. Pelo menos eu não minto, vivo o que vivo, sem temor a Deus, mas pelo menos esse pecado eu não estou carregando, que é um fardo maior, gente. Você querer corrigir uma pessoa vivendo numa imundice dessa, que exemplo você está sendo para Cristo? Ainda diz que Cristo te ama e você o ama? O ama como? Dormindo com o pecado e acordando abraçado com o diabo? Que amor é esse? Que amor é esse? Vejamos em Mateus capítulo 7, do versículo 1 ao 5, o que Cristo nos deixou escrito. O que Jesus falou. Não julguem e não serão julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A mesma medida com que medirem será usada como medida para vocês. Por quê? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Tiago está passando para os irmãos ali, que falaram para eles, o que Jesus disse é exatamente sobre isso. Do que adianta você saber, você querer corrigir, se você não se corrige a si mesmo? Que valor terá suas palavras? Se você consegue enxergar um cisco no irmão, mas tem uma trave presa em você e você não vê, e se vê, faz de conta que não tem. Hipócritas. Esses somos nós. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios 6, 2 e 5. Versículo 2 ao 5. Vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo?
Se vocês não de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar causas de menor importância? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas desta vida? Portanto, quando vocês têm questões relativas às coisas desta vida, nomeiam juízes os que são rejeitados nas questões relativas aos valores da igreja. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? A Bíblia sempre nos deixou claro que devemos julgar. Sempre. João 7, 24. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamento justo. A Bíblia sempre nos deixou claro que podemos julgar, mas sempre o julgamento justo, a reta justiça de Deus. Nunca foi sobre o que eu acho ou deixo de achar, jamais será. É sempre o que Deus quer, como deve ser, o que Jesus nos deixou. O que Tiago estava falando para os irmãos o que estava acontecendo, a gente veio desde o início do livro de Tiago, que os irmãos estavam perdidos. Como eu disse para vocês, os irmãos estavam vivendo ali na cultura romana, e eles estavam passando a perna nos irmãos, entregando os irmãos para não sofrer perseguições. Estavam vivendo o modo praticamente do mundo hoje em dia, onde sou cristão no domingo e na semana não sou mais. Onde você tem um irmão que é cristão, você nem sabe que ele é, mas às vezes você vai visitar uma igreja e você lá o encontra. Você fala, você vem na igreja? Ah, eu congrego aqui. Mas nem sabia. Te conheci no mundo ali e tal, eu jogo um futebol. Não sabia que você era cristão, não. Esse é os irmãos que estavam acontecendo ali, eles estavam vivendo assim. Vivendo escondido, escondendo Cristo. Porque sabiam que naquela época ser cristão seria ser perseguido. Iam ser perseguidos. Cristo deixou bem claro isso, pelo meu nome serão perseguidos. Pelo meu nome serão testemunhas. Quando a gente vai ver testemunho, significar testemunho em grego, mártires. É um martírio, gente. Servir a Cristo, a honra é essa. Morrer para esse mundo e viver na glória com o Senhor. Essa é a honra que Deus nos deixou. Agora sobre o julgamento na igreja, dentro da igreja. Mateus capítulo 18, versículo 15 e 17. Amém. Se o seu irmão pecar contra você, vai a sós com ele, mostra-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas, se ele não ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja, e se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Essas são as palavras do nosso Cristo, Jesus. O que ele quis dizer com tratar as pessoas como gentil ou publicano? Quando a gente vai entender a história naquela época, os gentios, na visão judaica, eram pessoas que estavam fora da aliança, que não faziam parte da aliança. Amém? Quando a gente vai ver sobre os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos do Império Romano. Então mandou tratar como essas pessoas, como pessoas fora da lei, fora da graça de Deus, que não viviam de acordo com a graça de Deus. Por isso, irmãos, eu peço a vocês, fazemos atenção ao querer corrigir o irmão, ao querer exortar um irmão. Olhe primeiro para você, olhemos primeiro para nós. Por acaso tem algo em mim que vai impedir dessa exortação ser bênção na vida do irmão? Por acaso tem algo em mim que eu tenho que corrigir antes de eu querer exortar esse irmão, de querer corrigir esse irmão, de querer ajudar esse irmão? A gente tem que entender que a gente é um espelho. A gente reflete Cristo. A nossa vida sempre vai refletir o Senhor. Não se trata de nós, irmãos. A gente não frequenta uma igreja no domingo para ter bênçãos na semana, prosperidade numa terça-feira.
Frequentamos porque sabemos que precisamos estar na presença de Deus. Entendemos que somos dependentes de Deus. Que tudo depende dEle, tudo é para Ele, para a glória dEle. Sempre foi, sempre será, nunca é sobre nós. Sabemos que quando estamos em dias difíceis e reunimos com os irmãos, a gente se alegra. Mesmo tendo vários problemas para ser resolvido, a gente se alegra. Porque o que o Tiago disse aqui, o Tiago trouxe testemunho da vida dele. Isso dá alegria. Mesmo você passando por diversas coisas, você fica alegre. Você se alegra com isso. Porque é assim que o Senhor nos trata. É assim que o Senhor quer que nós seja. Irmãos unidos. Que testemunhamos na vida um do outro. Para fortalecer, para ajudar. Uma palavra de encorajamento. Mas que jamais tentamos mudar alguém falando que aquilo que ela está fazendo é pecado, se a gente vive numa imundícia, numa lama. Que poder tem suas palavras? Aí você diz, eu conheço a Bíblia. Pior ainda, como que você diz, se você tem a coragem de dizer isso, que conhece a Bíblia, mas não vive perante o que a Bíblia diz? Antes seria que vocês fossem mornos ou frios. Antes seria que fosse frio, mas não mornos. Que eu irei vomitá-los. Assim é o que Deus nos diz. Assim é o que Jesus diz. Deixou escrito. Antes fossem frio e não mornos. Porque uma pessoa morna é essa. Eu creio sim. Mas não vivo agora não. Eu acredito sim. Mas não é para mim no momento não. Eu tenho que mudar a minha vida sim. Mas é porque eu quero fazer isso. Deus me deu um dom, eu tenho que usar esse dom aqui. E o temor a Ele? Do que adianta você amar, mas você não temer? E ainda por cima, querer ser bênção na vida de outro. Aí a palavra que fica é bênção ou maldição? O irmão vai escutar? Vai ouvir a exortação? Ou vai julgar e vai ser pior ainda? Além do irmão estar com pecado, um errado, talvez errou em algum aspecto, você vai lá para querer corrigi-lo, para querer ajudá-lo. Ele já está com esse problema, ainda olha para você e ainda julga você, porque sabe que você está num pecado, está na lama e fica querendo corrigir ele. Às vezes dá até confusão, dá até briga. Por isso que eu falo, por isso que Tiago deixou escrito, a gente leu nos capítulos anteriores, que o fardo, para a gente que ensina, para a gente que fala sobre o Evangelho, para a gente que predica o Evangelho, o fardo é mais alto, o fardo é maior, seremos julgados com maior rigor. Não é questão só, eu conheço porque está tudo certo, é porque a gente tem que viver. A gente tem que viver o que prega aqui. A gente tem que viver o que fala. Como que eu venho aqui falar para vocês, não julgue o irmão perante o que você acha, perante o teu achismo, julgue perante a palavra. Exorte o teu irmão perante a palavra. Como que Deus fala? Reta justiça de Deus. João deixa bem claro. Como devemos julgar? Com a reta justiça de Deus. Reta justiça de Deus é a palavra de Deus. Não é sobre o que eu acho. Aí eu falo aqui para vocês, pego isso para vocês e chego ali fora, estou falando com o irmão, eu acho que não é assim não, você está fazendo errado aí. Eu acho, eu creio, eu acho. Esqueci da Bíblia? O que eu estou vivendo? O contrário? Sejamos luz na vida dos irmãos, irmãos. Mas sejamos luz para nós mesmos. Principalmente você que diz que conhece. Pior seria se você dissesse que não conhecesse. Eu falar, cara, eu entendo. Mas já que você fala que você conhece, que tristeza. Que tristeza. Que conhecimento, né, farisaico. Que hipocrisia. Conhece tanto conhecimento, igual os fariseus, mestre da lei. Mestre da lei. Chegou até a questionar Jesus sobre os seus discípulos. Eles não lavam a mão antes de comer? Jesus olha, a gente entende o que? Fala assim, por acaso está escrito isso na Bíblia? Não pode, tem que lavar a mão antes de comer? Não estava. Uso e costume. É higiene sim, a gente entende. Temos que lavar as mãos antes de comer. Mas eles falaram isso para Jesus como algo bíblico. Algo que estava na lei, julgando. Eles não fazem? Como assim? E é onde Jesus começa, hipócritas.
colocam fardos e mais fardos nas costas dos servos, não deixam eles entrar no reino. Olha o que Jesus diz. Além de vocês não entrar, vocês ainda não deixam que eles entram. Porque ensina errado. Conhece, mas não faz. Conhece, mas não é exemplo. Conhece, mas não tem temor. Se tivéssemos temor, faríamos. Faríamos, irmãos. Do versículo 13 ao 14 de Tiago. Tiago 4, 13, 14. Amém. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A gente tem essa mania, né? Eu tenho essa mania às vezes, acredito que muitos aqui têm, né? De fazer planos. A gente faz planos futuros. Não que sejam. Não que seja errado. Não é sobre isso. A questão que o Tiago está falando para os irmãos ali, eles estavam deixando de viver o momento. Estavam deixando de fazer as boas obras para pensar no futuro. Estavam esquecendo do mandamento. Estavam esquecendo do ensinamento de Cristo. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Estavam esquecendo disso. E vivendo conforme pensando no futuro. Então é isso que Tiago fala para eles. Vocês são como a neblina. E logo desaparece. Se preocupando consigo mesmo. Do que adianta? E aqui ele faz uma alusão, né? Que é um ensino bem recorrente às escrituras do Antigo Testamento. Que a gente vai ver em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. Eclesiastes 1, 14. Graças. Observei tudo que é feito debaixo do sol. Vi que tudo é inútil. É correr atrás do vento. Provérbios 27, versículo 1, por favor. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. E por último, Salmo 39, do 5 ao 6. Deixe aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, todo ser humano, por mais firme que esteja, não passa de um sopro. Pausa. Próximo, por favor. Sim. Anda para lá e para cá, como uma sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza sem saber quem ficará com ela. E Tiago está dizendo para eles é isso. A gente não passa de nada. Se a gente entende que a gente depende totalmente de Deus, é Ele que comanda a nossa vida. É Ele que sabe o nosso dia de amanhã. Não podemos nos gabar do dia de amanhã, não podemos nem se gabar do dia de hoje. Se sabemos que tudo depende dEle, tudo é para a honra e glória dEle, devemos agradecer Ele todos os dias. Ao levantar, ao dormir, durante o dia, tudo devemos agradecer ao nosso Senhor. Orar para o nosso Senhor abençoar o nosso dia, orar para o Senhor abençoar o dia do irmão, orar para o Senhor abençoar o dia do próximo. Se formos fazer algo importante primeiramente, não tome decisão, ore primeiro. Convoque o nome do Senhor, peça a Ele discernimento, sabedoria, conhecimento para aquilo que está prestes a fazer. Mesmo se você acha que aquilo será muito bom, ore primeiro. Não seja precipitados. E além de tudo, viva hoje. Não pense somente no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem, no teu aniversário que vai chegar,
aniversário do pai, da mãe, da avó, as férias do ano que vem. Viva hoje. Não esqueça de agradecer ao Senhor. Talvez esse dia nem vai chegar. E o mais importante, que eu sempre falo, sempre digo, se morrermos hoje, temos a certeza da nossa salvação? Se Deus julgar nós hoje, Ele terá misericórdia sobre nossa vida? Pelo que conhecemos e entendemos, vivemos de acordo com a palavra de Deus? Fazemos o que agradava aos olhos dele? Ou sabemos que o nosso caminho é perverso? Que a gente teve tempo para consertar, mas não consertamos? Ouvimos sempre dizer que Jesus nos ama. Deus é misericordioso. Deus tem compaixão. Tardio em irar-se. Mas a gente faz por onde? A gente merece a misericórdia? Ou tem muitas coisas que a gente está só levando? Igual os irmãos estavam fazendo aqui, pensando no futuro. Esquecendo o presente. Esquecendo o que é importante. Vivendo para nós mesmos. Esquecendo que precisamos de Deus para tudo. Irmãos, Deus nos diz: ajudemos os próximos. Disse que quando... Amém. Tá tudo bem, amém. Quando a gente ajuda alguém, a gente está ajudando a Ele. Ele vê isso. Quando a gente faz de bom coração, sem glorias, sem vanglórias, Ele vê. E isso será retribuído. Estamos fazendo a vontade dEle? Vivendo conforme a sua vontade? Ou damos ouvido a nós mesmos, a nossa carne? Quantos lugares a gente já andou? Quantos lugares já estivemos? Agradando a nós mesmos. Mesmo sabendo que aquilo era errado. Mesmo sabendo que perante a Bíblia é errado. Mas era satisfatório? Assim como para Eva foi ao olhar o fruto. Desejou o fruto. Teve desejo sobre aquilo. Assim a nossa carne, quando olhamos para as coisas, desejamos, mesmo sabendo o que Deus nos deixou. Não obedecemos. Eu acredito que quando a gente está prestes a cometer um erro, o Espírito Santo nos mostra que é errado. Pois assim faz comigo. Ele me revela em meu coração e minha alma que aquilo que estou fazendo é errado, que a palavra de Deus diz que não é para fazer. E eu acredito que com vocês são iguais. Mas às vezes, muitas das vezes, a nossa carne deseja tanto, e a carne está gritando, o Espírito está tão fraco, que a gente acaba cedendo. E muitas das vezes, ao ceder aos nossos desejos, as consequências são gravíssimas. Talvez consequências que vai restar para o resto da nossa vida. Olhemos para Davi. Olhemos para as consequências de Davi, se fossem as consequências para alguém que está aqui hoje. Tão grave foi. Quão grave foi. Pessoas pagar por um erro seu. Davi pecou, adulterou, matou, assassinou. Voltou. O profeta Natan foi até ele, contou uma parábola. Ele diz, perante essa parábola, essa pessoa que cometeu isso tem que pagar 4 vezes mais, tem que retribuir 4 vezes mais. O profeta Natan vira e diz, esse é você. Da mesma forma que julgou, assim o Senhor julgará você. A gente vê Davi perdendo filhos, filha sendo estrupada, pessoas morrendo, mas Davi é responsável. Falou, errei, me tira tudo, pode me tirar tudo, tira o reino, tira as riquezas, tira tudo, só não me tira a tua presença.
Por isso que eu digo, por mais que a gente esteja em um lugar difícil, na lama, se a gente arrepender realmente do nosso pecado, a gente volta atrás e vive em santificação. E Deus nos perdoa. As consequências virá, com certeza virá. Se olharmos para nós, para as coisas que a gente já cometeu de errado, a gente vê consequências na nossa vida. A gente vê coisas que a gente mesmo fez. São consequências nossas. Mas o mais importante é que Deus nos perdoa. E a gente é novamente filho dele. Mas vivemos em santificação, irmãos. Procuremos a presença de Deus. Procuremos agradar a Deus. Procuremos sempre estar perto de Deus. Porque não adianta. Assim como a Bíblia diz, se você briga com a sua esposa e você vai dormir, obrigado, se você faz uma oração, Deus não ouve. Deus não ouve um pecador que vive pecando e não quer sair do pecado. Não adianta você falar que você orou. Deus não está ouvindo se você continua pecando. Continua vivendo no pecado. Vivendo na imundícia. Porque uma coisa é, se a gente tem temor ao Senhor, se a gente teme Ele, a gente sairia disso, a gente não viveria mais nisso. Se você é um ladrão, você rouba, você sabe que é pecado, você não vai roubar mais. Mesmo se sua carne quer roubar, você vê aquela oportunidade, né? Passar a perna no irmão, seja no trabalho, querer ganhar por cima do irmão, você vê isso, porque isso já faz muitos anos. Já vive nisso, nessa prática faz muitos anos. Mas você sabe que é pecado, você fala, não, Senhor, me ajuda, Senhor, não quero. Não faz. Você não vai mais fazer, você é um mentiroso, você mente muito. E mente, você parece um ator de Hollywood. Aí você vê o irmão, o irmão está falando algo para você, você quer mentir para ele, mas você fala, Senhor, não quero, me ajuda, Senhor, tem piedade de mim. E não mente. É isso, um pecador arrependido. Se você é um adúltero, está convivendo com a mulher, com alguém, você sabe que é pecado, santifica. Não cometa, não faça. Não faça esse ato, não cometa esse ato. Não vá para a cama. Se santifique. Fala não, agora não, até o casamento. Ou não sei, volta, não quero, não dá, o Senhor não ama, o Senhor não quer, o Senhor abomina, o Senhor... Eu vivo para o Senhor, eu tenho temor ao Senhor, a palavra do Senhor. Então você não faz o ato. Mesma coisa sobre homossexualismo. O ato é pecado. Ser homossexual não. Mas o ato é pecado. A pessoa fala, não posso cometer o ato, não quero, não vou, tenho temor ao Senhor. Eu tenho a tendência de querer, eu tenho a tendência carnal de querer, mas eu não vou fazer, porque eu entendo e eu temo ao Senhor. E eu não vou fazer. Sejamos assim, perante a nós mesmos. Mesmo que a nossa carne grita às vezes, deseja, quer possuir, mas da forma errada, não fazemos. A gente vai prestar conta de tudo isso, irmãos. E se a gente está sendo pedra de tropeço para outros, pior vai ser. Pior vai ser. Se você conhece, você faz, e você comete outro, e você diz que não tem nada a ver, que Deus perdoa, que Deus é misericordioso, e você vive na forma desse pecado, vive nessa lama, Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de nós. Porque isso se chama lavagem cerebral. Quantos pastores hoje em dia a gente vê que fez curso de psicanálise, curso para mexer com a mente de vocês, para vir aqui na frente e pregar o que acha, o exemplo dele, distorcer a Bíblia, distorcer o que Deus quer, o que Deus pede. Quantas pessoas a gente vê isso, quantos pastores? Eu tenho um amigo que fez isso e falou que tinha uns 5 pastores no curso dele. Aqui, em Portugal. Olha que banalidade. Fazendo esse curso para quê? Para enganar. Sempre qual forma que quer enganar? Dinheiro. É o que Deus diz. Não se pode ter 2 senhores, porque o dinheiro é chamado de senhor. Porque é algo que mexe. Quando Jesus fala sobre dinheiro, é porque é algo que mexe com todos nós. Quem não queria ser rico? Poder, né, dar uma descansada, os calos na mão, dar uma descansada nos calos, falar, agora eu estou de férias. Aleluia. Mas e a forma? Qual é a forma certa? Deus pode prosperar, gente. Claro que sim, eu acredito. Tem irmãos que são prósperos. A gente vê isso ali na época de Tiago, em Jerusalém, a gente vê na época de Jesus. As mulheres eram mais prósperas, elas ajudavam no ministério, elas trabalhavam e ajudavam Jesus. A gente vê o irmão Lázaro,
gente vê. A gente vê Zaqueu. Zaqueu doou metade. E ainda diz, se tem alguém que eu fiz mal, mais mal ainda, me diz que eu vou restituir. Eu vou doar ele, vou pagar pelo mal que eu fiz. Era um homem próspero. Da mesma forma a gente vê um rico. Quando Jesus diz para ele doar tudo, ele está pedindo muito. Esse reino aí não quer mais não. Difícil, né? Demorei para conquistar isso aqui, suei, herança do meu pai, da minha mãe. Ah, não. Vou doar isso aqui para você não. Prefiro ir para outro caminho. E assim é a vida. Alguns serão convencidos, vão se converter. Outros saberão e se perderão. Assim foi com Demas. Assim foi com ele, como Paulo disse. Amando o século presente, se perdeu. A gente tem que fazer atenção a isso. A gente tem que estar sempre vigiante, orando, pedindo proteção ao nosso Pai, ao nosso Senhor. E não nos deixar, gente, não nos deixar essa vanglória, esse orgulho de julgamento, julgar o próximo, o pecado do próximo, o erro do próximo. Se não olhamos para nós, se a gente não consegue ver em nós o erro nosso, como que a gente vai conseguir ajudar o outro? E vivemos o hoje, pensamos no hoje para Deus, para a honra e glória do Senhor. Por isso que a gente fala, a gente canta, a gente fala que louvo e exalto ao Senhor, santo, santo és tu. Estou aqui para exaltar o seu nome, te glorifico. Mas se você não vive, Tiago 4, para finalizar, do 15 ao 17. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. No entanto, vocês se orgulham das suas pretensões. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então aqui no versículo 15, Tiago já nos responde, né? O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus querer, se for a vontade de Deus. Assim como é na oração do Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Se assim oramos, devemos pensar e lembrar disso. Qual é a vontade de Deus perante a nossa vida? O que eu vou fazer agora? Vai honrar o Senhor, o nome do Senhor? Serei uma ponte na vida desse irmão? Ou serei um buraco na vida dele? Serei uma bênção ou uma maldição? Vou ajudar assim como eu quero? Porque às vezes a gente tem esse pensamento, né? Eu vou ajudar. Mas será que a gente vai ajudar ou vai atrapalhar? Se a gente não orar e não pedir ao Senhor, senão iremos ajudar, iremos atrapalhar. Às vezes a gente quer fazer a coisa certa da forma errada. Porque é certo sim exortar o irmão, você vê um erro no irmão, ajudar o irmão, não é errado. A gente vê isso na palavra. Mas tem a forma certa. A forma certa é: olhe para você primeiro. Reveja a trave no seu olho, para depois você tirar o cisco. E aqui, por que Jesus dá essa analogia? Vejam, você está vendo um cisco e sendo que tem uma trave. Porque você conhece você. Você vê o peso que isso é. Você sabe o peso que isso tem. E você sabe o quão cruel é o Senhor contra isso. De você querer exaltar alguém sendo que você tem essa trave. Não tira essa trave do seu olho. Você não consegue tirar a trave. E ainda dizemos que amamos o Senhor. Imagina você aqui escutando isso, irmão.
talvez a sua esposa, talvez o seu marido, ama você, mas te trai. Como vocês reagiriam? Pois assim somos nós. Dizemos que amamos a Ele e traímos com o desejo nosso. Somos contra a sua lei, contra o que Ele nos deixou. Essa é a nossa traição perante ao Senhor. Vocês aceitariam viver com o marido assim, com uma esposa assim? Mas vocês aceitam que Deus vive com isso? Não temem? Aonde está o coração de vocês, gente? Aonde está o amor e o temor a Deus? Me entristeço tanto. Às vezes eu peco, choro. Com pecados, às vezes, que para mim é tão grave. Imagino Deus olhando para nós com olhar de tristeza. Que Ele é misericordioso. A gente não consegue alcançar essa misericórdia. Que preferimos a carne. É triste. Versículo 16. Porém vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe que fazer o bem e não faz. A gente é orgulhoso e vive se gabando. Quando a gente é orgulhoso e vive se gabando, é pecado, é mal. Aos olhos do Senhor é mal, está errado. Os irmãos Tiago estavam ali falando para ele que os irmãos estavam vivendo longe da presença do Senhor e achando que estava perto. Achavam que estava fazendo, ajudando a Deus, agradando a Deus, mas estava afastando. Eles não estavam olhando para eles mesmos. Esses somos nós. Muitas das vezes não olhamos para nós. Vemos só o próximo, só o irmão, só meus parentes, só os meus amigos. Esquecemos de nós. Aonde estamos em Cristo? Aonde queremos chegar em Cristo? Qual é o nosso destino? Os irmãos esqueceram porque conheciam, mas esqueceram. Como que é viver? Como que é chegar ao reino? Por onde chego? Qual o caminho? Só existe um, Cristo Jesus. Santifiquemos e chegamos a Ele, através dEle. Não existe outro. Não existe meio caminho, atalho, não existe. Só existe um caminho, Cristo Jesus. E a Bíblia nos diz o que sobre isso? Sejam como Ele. Santifique como Ele foi. Vivam como Ele viveu. Olhemos para nós. Nos parecemos com Ele? Temos vivido como Cristo? Ou um pouco parecido? Se uma pessoa precisasse de Cristo e olhasse para você, você seria essa pessoa para ela? É triste. Mas assim somos nós, orgulhosos, gananciosos. Esquecemos que tudo isso é pecado. É em vão. Jesus veio e deixou um sermão do monte. Deixou um sermão para nós. Muitas pessoas falam, eu não gosto de Paulo, eu não gosto de Tiago, eu não gosto... Leia o sermão do monte, é Cristo Jesus falando. A Bíblia está ali, deduzida no sermão do monte. O que se deve e o que não deve fazer. É tão simples. Obedeçam. A gente pede só isso, Cristo pede só isso. Sejamos obedientes à palavra dele. É muito simples, mas tão complicado, né? Tão complexo às vezes. Mas se obedecer a ele, que significa que eu tenho que deixar isso? Sim. Mas obedecer a ele significa que eu... Isso? Sim. Mas passageiro, irmãos. Passageiro, porque estamos aqui de passagem. Isso aqui não, onde nós estamos aqui, nós não somos eternos. Nós viveremos a eternidade com Cristo. Amém. Lembremos disso, lembremos do destino, o céu, o reino, a nova Jerusalém.
Governaremos com Cristo Jesus. Isso não fortalece vocês? Não conforta o coração de vocês saber disso? Que isso que vivemos aqui, isso que eu estou pregando, isso que eu estou falando, estou em cima de vocês falando, pregando, prego para mim também. Tento viver exatamente isso que eu falo. E saber que isso vai acabar. Saber que isso no fim não vai existir mais, não terá mais. Não terá mais pecado, não terá mais morte, não terá mais mentira, não terá mais nada. Apenas viver na glória com Cristo Jesus. Isso basta, gente. É para isso que estamos aqui, percorrendo o caminho, vivendo o caminho, perseverando no caminho, para alcançarmos o amor dele, viver com ele para todo sempre. Glória a Deus, gente. Coisa que a gente deve saber, reconhecer Deus nos nossos planos. Tudo que formos fazer, tudo que pretendemos fazer, pedimos o conselho de Deus. A gente esquece, às vezes esquece, né? A gente prefere pedir o conselho de um amigo, a gente lembra do amigo, mas esquece de Deus, muitas vezes. Mas Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. O melhor conselheiro que existe é Deus. O melhor conselheiro que existe é Deus. Peça a Ele, depois você pode falar com alguém, que a resposta virá. A resposta virá. Deus nos atende. Não esquecemos disso. Às vezes pode demorar. Quem lembra de Daniel? 21 dias. Mas Deus mandou a resposta no primeiro dia. Mas teve brigas espirituais. Mas no primeiro dia foi mandada a resposta. Mas Daniel perseverou 21 dias. Esperou. Enquanto não veio a resposta, não saiu. Esperou. Às vezes a gente pede, né, algo que é fast food. Instantâneo. Micro-ondas. Colocou, tá pronto. Perde o sabor. Esquecemos disso. Sabor, saborear. Sabe? O desejo assim de ter, mas demorar para fazer. É igual um filho. Pensa na gestação da mulher grávida, que a minha esposa está vendo agora. Alguns de vocês já viveram, glória a Deus por isso. Mas é isso, eu não saio do nada, igual esses bebês reborn hoje em dia, né? Então tendo aí essas coisas, não existe, gente. Isso aí não existe, não é filho não, tá? Se trazer um aqui, eu vou chutar, né? Tô brincando. Mas não vou apresentar, não. Enfim. Mas, gente, aquilo lá, pequenininho, uma sementinha, vai desenvolvendo, vai crescendo, você vai amando cada passo. É isso a nossa vida com Cristo, a gente pede, a gente saboreia, a gente vive aquilo, a gente talvez está caindo ali, está tropeçando, né? Uma perna machucada, aí você conserta a perna, a outra machuca, você fica bem torto assim, mas vai vivendo, querendo, glorificando a Deus. Sabe, não vou desistir, é Deus, o caminho é esse. É isso que Deus quer de nós, a gente viver esse momento, sabe? Esperar é realmente o esperar em Deus, ser paciente em Deus, é isso. Mas a gente esquece. Então a gente tem que dar tudo para Ele, entregar tudo para Ele, pedir bênção para Ele do nosso trabalho, do que você vai abrir, do que você quer fazer, do que você vai vender, seja o que for. Pede a Deus. A gente tem que evitar a nossa vanglória do nosso plano. Algo que o Thiago falou aqui, que eu quase chorei, porque eu sou muito emotivo, né? Mas Deus te dá um dom. Deus dá um dom para cada um de nós. Você tem um dom em você. Cada um de nós tem. Você tem que buscar em Deus qual que é seu dom. E Deus vai te abrir teu olho e você vai saber que é teu dom. Porque você vai ser bom naquilo. Vai mesmo. Só que você não pode esquecer que não é você. Não é sobre você. É dom de Deus. Ele te deu para você glorificar Ele e você lembrar dEle. Você tem sucesso, você está tendo sucesso porque Deus está te dando sucesso. Assim foi com a minha esposa, quando ela abriu a empresa dela aqui em Los Angeles. A gente morava em Friburgo, ela abriu a empresa aqui sem nenhuma cliente, do nada fez o salário do mês. A gente entendeu, é Deus. Não tem como não ser Deus. E a gente vai saber que às vezes não tem como não ser Deus, é Deus. E a gente tem que entender, entregar tudo para Ele e esquecer, não se vangloriar disso. Porque eu estou fazendo, porque eu fiz. Não somos nós, é Deus. Outra coisa, a gente fazer o bem quando sabe que é certo. A gente sabe que aquilo é o certo a se fazer, faça. Não deixe para depois. Faça. Sabe, você vê que o irmão está precisando de uma palavra. Faça, gente. Algo que a gente viu aqui em Tiago também, quando fala sobre as viúvas e os órfãos.
Às vezes o viúvo e órfão precisa de uma palavra, precisa de um conforto, mas precisa também de alimento. Se você tem condição de ajudar, ajude. Faça o bem quando você sabe que é o bem, que é o certo a se fazer. Não trate o mal com o mal, trate o mal com o bem. Vocês são filhos de Deus. Imagina se Jesus tratasse assim, o mal com o mal, tinha matado todo mundo, não tinha sobrado ninguém. Ele tem que reconstruir o mundo, refazer o mundo de novo, porque deu errado, deu tudo certo, deu tudo errado mesmo. Mas não, tratou o mal com o bem, explicando a verdade. Quem lembra do nosso irmão Estevão, antes de morrer, ali perante o Sinédrio, pronto para ser apedrejado, ele olha para eles, começa a prega o evangelho, nova criatura do início ao fim, e fala: estou vendo Jesus sentado à direita de Deus Pai. Ele diz o que quando ele está sendo apedrejado antes de morrer? Perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Quem somos nós? Muitas vezes não sabemos. E mesmo assim fazemos. Mas Deus é misericordioso. Ele perdoa. Basta arrepender. Genuinamente. Arrependa-se. João veio pregar o que? Arrependam-se. Tinha 2 sumos sacerdotes no templo. E João pregava onde? No deserto. Porque a presença já não estava mais no templo. Mas a voz de Deus clamava onde? No deserto. E qual era a voz que clamava? Arrependei-vos, arrependei-vos. Qual a voz que clama hoje para nós? Arrependei-vos e santifiquemos em Cristo Jesus. Não mudou, gente. Não mudou. Evitem a omissão. Às vezes as pessoas criticam a nossa fé e a gente, por não achar que vai ofender ela, deixamos ser ofendidos e não defendemos Cristo, sabendo que é o certo defender Cristo. Temos que defender Cristo, independente das perguntas que as pessoas nos façam. A nossa fé não pode ser abalada pelos outros. Temos que estar na rocha. A gente sabe que existe só 2 caminhos. E se a pessoa falar: não, eu acredito no terceiro, também acredito, inferno. Ah, não, mas tem outro caminho, não sei o quê. Inferno. Só existe um caminho para o céu. E o caminho é Cristo Jesus. Aquele que crê e for batizado será salvo. Basta. Pode ter 50 caminhos, só existe um para o céu. Só um. É só esse caminho. A pessoa pode não acreditar, porque muita gente não acredita. Na época de Jesus a gente vê isso. Às vezes a gente quer que todo mundo acredite, mas muitos não vão acreditar. E essa é a verdade, essa é a realidade. Porque se todos acreditassem, Jesus não teria dito: vocês serão perseguidos pelo meu nome. Vocês não sofrerão. Entende? A palavra seria diferente. Se a gente quisesse transformar o mundo, converter o mundo através do Espírito Santo, a palavra de Deus seria diferente. Fala: vocês vão converter o mundo. Mas não. Muitos se converterão. E muitos não. Muitos irão ao reino. E muitos não. Quando Paulo deixa a carta aos Timóteo, está explicando o servo dele, Timóteo, está falando para ele, né? Explicando sobre ele tudo. O que ele fala? Principalmente, tome cuidado com as pessoas que estão na congregação. Eles se dizem mestres, estão distorcendo a palavra. Estão distorcendo o que Cristo diz. Por quê? Paulo escreveu todas as cartas, escreveu um tanto de cartas para as igrejas, e estava falando para Timóteo que Timóteo ia ficar na igreja de Éfeso, explicando ele já como seria. Você é jovem, mas não tema. O caminho é árduo. O caminho aí assim, está passando comigo, mas vai acontecer com você também. E tem essas pessoas aí, tem que cortar o mal pela raiz. Tire fora da congregação, tire fora, saiam. Se eles não querem Cristo, eles estão desconvertendo os cristãos. Ensinando verdades que são mentiras, distorcendo a palavra. Se a palavra dizia: a gente não pode viver com Deus e viver com pecado. O cara fala: não, você pode viver assim com pecado. A gente são pecadores. Distorcendo a palavra. A gente deve evitar, fuja das tentações. Fujam do pecado. Não sejam omissos enquanto a isso. Fujam. A gente tem que ensinar isso, tem que falar, não pode ser omisso não. Só vem falar para você: eu não acredito no teu Deus. Mas eu creio no meu Deus. E meu Deus ainda te ama. E Ele é misericordioso. Está
te dando tempo. Ele não voltou porque está te dando tempo ainda para se arrepender, para voltar a Ele. Está dando tempo ainda, porque Ele te ama. Porque se Ele não amasse, Ele já teria voltado, já teria levado os seus. Mas a gente ainda está aqui para ser ponte na vida dos outros, para ser o caminho, para ser a esperança, para ser a mão estendida na vida dos irmãos que precisam voltar para Ele, os filhos dele que estão perdidos. Precisam voltar a Ele. Ele é misericordioso. Está dando tempo para nós, esperando que muitos se convertam. E por último, a gente precisa viver com humildade e vigilância. Porque hoje em dia a gente é muito ansioso, né? Então a gente tem que lembrar que a vida é frágil e breve. A vida é um sopro. Não sabemos o dia de amanhã. Pensamos o dia de amanhã, mas não sabemos o que vai acontecer amanhã. O nosso foco, o que importa realmente, é viver em comunhão com Deus, amar a Deus e amar o próximo. Mostrar que você ama o próximo. Mostrar o amor de Cristo, assim como Ele mostrou por nós. Assim devemos viver. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus.